Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Igor Duó, sou diretor aqui do Instituto Neuropensar, também sou professor e hoje vamos dar início ao nosso curso de Cuidador Escolar EAD, 100% online, tá certo? Para facilitar ainda mais para vocês, eu deixei aqui uma espécie de voice-over, onde vocês vão poder acompanhar ao mesmo tempo minha voz e também o material, os slides, tá certo? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, boa aula e é um prazer ter vocês aqui. Certo, pessoal, agora com o nosso voice-over, assim vocês conseguem acompanhar os slides, né, e ouvir, obviamente, minha voz. Então, iniciando aqui, fundamentos do cuidador escolar. Quem é o cuidador escolar? Na medida que eu for lendo junto com vocês, eu vou explicando. Então, de uma vez por todas e em resumo, o cuidador escolar é o profissional que auxilia o aluno que tem algum grau de dependência a se cuidar. Eu deixei aqui esse termo se cuidar em evidência para vocês lembrarem bastante. O objetivo principal desse profissional é estimular para que o aluno consiga cada vez mais ter autonomia nas suas atividades dentro da escola. E se alguém me perguntar, professor, o que seria aí autonomia? Autonomia é basicamente conseguir fazer as coisas sozinho, ser independente, beleza? Então, o cuidador não irá fazer as atividades pelo aluno, ele irá fazer com o aluno. Vou citar um exemplo. Digamos que você atenda uma criança numa escola que não consegue comer sozinha. Então, alguns cuidadores insistem em dar a comida na boca daquela criança o ano todo. Ou seja, ela nunca vai aprender. O ideal seria fazer não pela criança, fazer com a criança, sempre estimulando para que ela consiga mais na frente comer sozinha. Isso sim é ter, nesse sentido, autonomia, é ter independência. E no cenário atual, referente à educação inclusiva, vamos falar muito sobre isso, educação inclusiva, tá certo? O cuidador escolar tem um papel fundamental no processo de inclusão escolar dos estudantes com deficiência. Esses profissionais são de muita importância, pois eles não atuam somente na higiene, alimentação e locomoção. Atuam também, sempre que necessário, em sala de aulas, auxiliando os educandos, que são os alunos, em outras atividades, se houver a necessidade. Algum aluno pode falar, tá massa, professor, beleza, eu entendi quem é o cuidador escolar, mas eu quero saber de fato o que é que ele faz, qual o papel desse profissional. Então, bora lá. O papel do cuidador escolar é, como o nome já diz, auxiliar o aluno a se cuidar, certo? A se cuidar em todos os espaços escolares, seja um auxílio na alimentação, na locomoção, na realização da higiene corporal e entre outras atividades. Quando eu falo em dificuldades na locomoção, nós sabemos que algumas crianças com deficiência podem apresentar dificuldades para se movimentar dentro da escola. Ou seja, não conseguem ir à cantina sozinhas, não conseguem ir ao pátio sozinhos, e o cuidador ele vai auxiliar essas crianças nessas situações também. E quando eu falo sobre realização de higiene corporal, nós sabemos também que algumas crianças com deficiência apresentam dificuldades para ir ao banheiro sozinha, para se limpar e por aí vai. Deu para entender, né, gente? E digo mais, o cuidador escolar também pode cuidar para que a criança seja incluída, olha a educação inclusiva aparecendo aí, gente, em todos os espaços sem discriminação e facilitar a socialização desse aluno com deficiência e também auxiliar em algumas atividades pedagógicas sendo orientadas pelo professor de sala de aula. E vamos para frente. Agora falando de cuidador escolar e sua formação. Vamos lá. É importante que o profissional de apoio escolar saiba qual a sua função para que possa desempenhar seu papel de forma eficaz para a promoção de uma escola inclusiva. A profissão de cuidador escolar ainda não é regulamentada. Vejam bem, a profissão existe. As escolas, as secretarias de educação contratam, existem concursos públicos para cuidadores escolares, mas a profissão em si ainda não é regulamentada. Eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2023 e até o momento não foi regulamentada. Já existe um projeto de lei, só que essa lei ainda não foi sancionada. Então, as questões sobre o perfil profissional e a qualificação necessária para assumirem seus postos de trabalho ficam a critério das instituições que prestam seus serviços, ou seja, das escolas, das secretarias. Então, por essa importantíssima profissão não ser ainda regulamentada no Brasil, as instituições acabam contratando pessoas que não têm um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Muitas vezes são jovens estagiários que caem lá de paraquedas e ficam perdidos.
Então, no Brasil ainda, no caso dos cuidadores escolares, não há um critério de formação mínima. Isso dificulta a sua valorização e a legitimidade desta categoria. A Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, traz a função do cuidador em ocupações no mercado de trabalho, mas apenas em registros administrativos e domiciliares. Ou seja, a questão do cuidador escolar não é mencionada ainda. Por esse e outros motivos, é de suma importância que os cuidadores, vocês, busquem cursos de capacitações nessa área. E é por isso que a gente está fazendo esse curso aqui agora. Em resumo, se você chegar em uma instituição, uma secretaria, uma escola, dizendo que fez um curso de capacitação profissional na área de cuidador escolar, apresentando o certificado, você terá mais vantagens, mais prioridades do que pessoas que não têm nenhum mínimo de conhecimento sobre isso. Não é verdade? Por isso o curso é tão importante. Então, gente, é de suma importância falar sobre a capacitação do cuidador escolar. Existe uma carência de uma política pública que vise a profissão desse profissional e forneça uma capacitação adequada para que esse cuidador possa ser reconhecido pelo trabalho que realiza. Todavia, percebe-se como necessária uma capacitação para que este profissional auxilie na permanência da pessoa com deficiência no ambiente escolar. O cuidador é, também, um agente de transformação, pois possibilita uma mediação entre o conhecimento historicamente construído e passado em sala de aula pelo professor ao educando com base em seu acompanhamento, pois é com eles que as crianças costumam tirar dúvidas e demonstrar suas dificuldades. Na maioria das vezes, esse profissional chega às escolas e não conhece nada sobre deficiências. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, gente? Muitas vezes é meio que um estagiário que cai de paraquedas e fica lá perdido sem saber o que fazer. Então, ter este conhecimento certamente enriqueceria as suas práticas em contextos reais de atuação. Por mais que hoje o acesso seja deliberado à informação via internet, a maioria, viu gente, dos cuidadores escolares não tem consciência crítica da sua realidade e muitos não buscam se capacitar, diferente de vocês, claro. Na verdade, muitos cuidadores não sabem de fato qual é o seu papel dentro do contexto escolar. E isso, claro, acontece por vários fatores, mas um fator que me chama a atenção é justamente essa confusão entre os mais variados nomes que essa profissão tem. Por exemplo, como eu coloquei aqui, ao longo dos anos, houve muita confusão a respeito da nomenclatura e da função do cuidador escolar. Os próprios documentos legais trazem vários termos e definições quando se referem a este profissional. Eles foram chamados de monitor, mediador, acompanhante especializado, acompanhante terapêutico, o famoso AT, que é uma outra coisa, tá certo? E profissional especializado, percebendo que sua nomenclatura pode variar, mas a sua função não é bem esclarecida sobre a real especificidade de função de apoio. No entanto, hoje em dia o termo cuidador é mais frequente, é mais usado. Mas em grande resumo, e para não confundir vocês, o atendente terapêutico ou acompanhante terapêutico, que é o famoso AT, ele vai trabalhar com a criança questões de comportamento, ele vai estimular comportamentos positivos daquela criança. Isso pode ser na escola, pode ser no ambiente de saúde, pode ser em casa, beleza? Já o professor de apoio, como o nome já diz, ele é um professor formado na área da pedagogia, que vai trabalhar nessa criança questões pedagógicas, se ela apresentar dificuldades na aprendizagem. E o cuidador escolar, que são vocês futuramente, se Deus quiser, vão ajudar a criança a se cuidar, vão auxiliar naquilo tudo que eu falei para vocês nos primeiros slides. Então, pessoal, eu acho que alguém deve estar pensando, nossa, essa aula está ficando muito chata, são muitos nomes diferentes, muita teoria, então bora lá. Vamos deixar essa aula mais dinâmica e mais clara para vocês, falando um pouco da prática desse profissional. Então vamos ser direto e vamos para as perguntas mais frequentes. Primeira pergunta valendo um Fiat roxo de 2 portas. Todo aluno com deficiência precisa de um cuidador escolar? A resposta é não. Existem alunos com deficiência que não precisam desse suporte, que apesar de algumas limitações conseguem se locomover, se alimentar e se higienizar sozinhos e não apresentam comportamentos que precisam de manejos. Então digamos que você é uma mãe atípica, uma mãe de uma criança com autismo, certo? O fato dele ter o transtorno, dele ter o laudo, não quer dizer que obrigatoriamente ele vai ter direito a um cuidador escolar.
Ele vai ter esse direito se realmente for necessário, até porque nós sabemos que existem pessoas com deficiência, com autismo, que não precisam desse suporte. Mais uma pergunta: quando o cuidador escolar se faz necessário no espaço escolar e quem pode justificar essa necessidade? Vamos abrir aqui um parêntese para uma polêmica gigante. Vamos ler comigo aqui, ó. Justifica-se a necessidade do cuidador escolar quando houver dependência total ou parcial na execução das atividades de vida diária ou em situações de presença de comportamentos disruptivos, desde que a atenção destinada pelo professor regente, que é o professor da sala de aula, não supra tais necessidades. Então, bora lá para essa polêmica. Abre parêntese. Quase todo mundo, isso inclui as escolas, as secretarias de educação, acreditam que para o aluno ter direito, ter acesso a um cuidador escolar, é preciso um laudo médico especificando a necessidade desse suporte. Bora lá para um exemplo. Digamos que chega uma mãe numa escola dizendo assim: diretora, meu filho tem vários problemas, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue se locomover sozinho ou ir ao banheiro sozinho. Então ele precisa de um suporte, precisa de ajuda. Só que ele não tem ainda um diagnóstico. Eu não tenho um laudo para comprovar isso, porque não tive ainda condições financeiras de procurar um neuropediatra, um psiquiatra infantil, porque é muito caro. E geralmente as escolas, a gestão da escola responde assim: olha senhora, sinto muito por sua dificuldade, mas infelizmente eu não posso oferecer ao seu filho esse suporte, oferecer um cuidador escolar, se ele não tem um diagnóstico, se ele não tem essa comprovação através do laudo médico. Mas, gente, de acordo com a nota técnica do MEC, que é o Ministério da Educação, a escola não pode exigir obrigatoriamente um laudo médico para oferecer esses benefícios de educação especial inclusiva para um aluno que precisa. E fala mais, diz que o laudo médico é um documento a mais, complementar para essa solicitação. Se o psiquiatra, se o neuropediatra quiser mandar esse laudo, quiser mandar essa solicitação, melhor ainda, é ótimo, vai ajudar, mas a escola não pode exigir esse documento obrigatoriamente. Então, professor Igor, dessa forma, quem decide se a criança precisa ou não precisa desse suporte? É a própria escola, através de avaliações criteriosas dos professores do ensino regular, dos profissionais do atendimento educacional especializado, que é o AEE, da própria coordenação, tá certo? Eles vão fazer relatórios, vão elaborar relatórios, documentos e fazer essa solicitação junto à Secretaria de Educação. Então, exigir um laudo médico obrigatoriamente para a criança ter esse direito assegurado é considerado discriminação à pessoa com deficiência. Pessoal, pelo amor de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, é o Ministério da Educação. E quem quiser pesquisar mais sobre isso, é só colocar no Google Nota Técnica 04/2014 do MEC. Então, bora lá. Qual o público-alvo desse serviço do cuidador escolar? É o mesmo público-alvo da educação especial e o mesmo público do atendimento educacional especializado, o AEE, que vamos falar sobre ele mais à frente, que são alunos com deficiência física, alunos com deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiências múltiplas. Abre parêntese, deficiências múltiplas é quando uma pessoa apresenta duas ou mais deficiências associadas, também autismo e altas habilidades, desde que esses alunos tenham dificuldades na locomoção, na alimentação, na higienização e alguns comportamentos, ou seja, o público-alvo é esse quando houver necessidade. Quando esse profissional, o cuidador escolar, se faz necessário, como eu já havia falado, quando houver alunos na sala de aula que tenham dependência total ou parcial na sua autonomia, como locomoção, na sua alimentação, na sua higienização e cuidados pessoais, ou que apresentem alguns comportamentos que precisem de manejos, como, por exemplo, a autolesão ou autoagressão. Digamos que um aluno com autismo, ele consegue ir ao banheiro sozinho, ele consegue comer sozinho e fazer tudo sozinho, mas em determinado momento ele apresenta comportamentos repetitivos e autolesivos. Por exemplo, fica batendo a cabeça na parede sem parar, fica se mordendo sem parar. Nesses casos, a escola pode sim solicitar a presença de um cuidador escolar. E mais uma perguntinha valendo dessa vez uma casa na praia. O cuidador escolar tem papel pedagógico em situação com esse aprendente?
Resposta: não. O cuidador escolar não tem obrigação de ordem pedagógica, ou seja, ele não está ali para ensinar aquela criança a ler e a escrever, tá certo? Ele pode auxiliar em algumas funções nesse sentido, sim, mas com orientação do professor. Ele não vai elaborar e nem aplicar atividades para aquele aluno. No entanto, é importante o cuidador ter um jogo de cintura e se comunicar sempre com todos da escola, com o professor, com a equipe de AE, se houver, e com a gestão. Porque cada escola tem sua política, então é muito importante, quando você for contratado, se comunicar bem sobre a sua real função, sobre o seu papel dentro daquela escola. E mais uma pergunta direta: quando o professor de sala de aula falta, é certo o cuidador escolar tomar conta da sala e aplicar atividades? Resposta: não, o cuidador escolar não tem papel pedagógico, até porque a formação não nos permite. Se o professor do ensino regular faltar, a escola deve encontrar um outro professor substituto. Mas lembre-se, cada escola tem sua política, e se não houver nenhum outro professor para substituir esse que precisou se ausentar, o cuidador escolar até pode tomar a frente dessa turma, desde que o professor que precisou sair comunique à escola e ao cuidador antecipadamente, elabore essa atividade, mande para o cuidador e passe orientações sobre a forma mais adequada de aplicar essas atividades. Mais uma: quando o aluno falta, o cuidador precisa ficar na escola? Depende da política de cada escola, mais uma vez, mas sim, o trabalho do cuidador não está ligado somente ao aluno. Ele deve ficar na escola e cumprir seu horário de trabalho, seja auxiliando outra criança ou exercendo uma outra atividade orientada pelo professor. Da mesma forma, se o cuidador precisar faltar, o aluno precisa ir à escola. E bora para frente. O cuidador pode fazer relatórios sobre o aluno que ele acompanha? Pode. É interessante que o cuidador tenha um caderno de anotações para ele ir colocando algumas informações sobre o aluno, colocando a data e possíveis evoluções ou regressões na autonomia, na independência desse aluno. Ele pode até colocar informações sobre a aprendizagem, mas esse assunto é mais voltado para o lado do professor da sala de aula. Isso é muito legal porque em algum momento alguém pode te perguntar, o professor, a gestão, a própria família, e você, de acordo com os seus relatos, dizer: olha só, no ano de 2023 ele não conseguia comer sozinho ainda, já em 2024 ele já consegue pegar na colher, consegue levar o alimento até a boca, ou seja, houve um avanço, está aqui registrado. A mãe de um aluno pode ser cuidadora dele na escola? Então, não existe lei que proíba, mas eu não aconselho, porque esse laço de mãe e filho pode atrapalhar bastante, inclusive deixar a criança mais dependente e ansiosa. Se a mãe quiser ser cuidadora, é legal ela ser cuidadora de uma outra criança. O cuidador escolar substitui a sala de AEE, que é o atendimento educacional especializado? A resposta é não. O cuidador escolar trabalha auxiliando o aluno em suas necessidades adaptativas e o AEE trabalha com atividades complementares e suplementares. Não vamos entrar mais a fundo no AEE agora, porque vamos ter um módulo só para ele mais à frente, beleza? Outra pergunta: o cuidador escolar pode ficar com mais de um aluno? Pode. Algumas mães e algumas escolas acreditam que é regra um cuidador atender apenas um aluno, mas não é. Ele pode ficar com um, com dois ou até mais alunos se for necessário. Tudo vai depender do grau de dependência de cada aluno. Por exemplo, digamos que você é cuidadora de uma criança com deficiência múltipla, que ela apresenta deficiência intelectual, deficiência física de forma severa e apresenta muito comprometimento. Aí é impossível você dar conta dela e de outras crianças, porque o grau de dependência é muito maior. Mas existem crianças que o grau de dependência é menor e você pode prestar esse suporte para duas ou até mais crianças. E vem chegando mais uma pergunta: o cuidador precisa ficar na sala de aula com o aluno? Depende do grau de dependência, mais uma vez, daquele aluno. Se for um aluno com severo comprometimento locomotor, pode ser que o cuidador precise ficar dentro da sala de aula para auxiliá-lo a todo momento. Mas se não precisar, ele pode ficar até do lado de fora, aguardando o professor da sala de aula solicitar o seu auxílio. E vamos de exemplo: digamos que você é cuidadora de um aluno com deficiência física, ele é cadeirante.
mas ele não apresenta nenhuma dificuldade, nenhuma limitação dentro da sala de aula. Ele só apresenta algumas dificuldades de locomoção, como é o caso de ir ao banheiro. Ele não consegue ir sozinho ainda. Ou seja, ele pode solicitar a sua presença ou ele pode comunicar ao professor da sala de aula e ele te chamar. Você vai lá, presta o seu apoio e depois sai novamente. E bora para mais perguntas. Lembrando, eu estou fazendo aqui para vocês e respondendo junto com vocês as perguntas mais frequentes que já me fizeram em outros momentos, em outros cursos e por aí vai, beleza? Vamos lá. O aluno não consegue ficar na sala de aula. Eu, como cuidadora, preciso ficar andando com ele pela escola. Isso a gente sabe que acontece bastante, né, gente? Ou a escola fica mandando o aluno para casa todos os dias, ou o cuidador passa o horário todo andando, passeando com ele pelo pátio. E a resposta é não. Você pode, claro, sair por alguns minutos para ele se acalmar, mas o ideal é que ele fique dentro da sala de aula o maior tempo possível. Até porque, às vezes, o aluno vai querer manipular esse comportamento para ficar fora ou então não querer ir para a escola. Devemos ter esse jogo de cintura para que ele frequente a escola o maior tempo possível, mesmo com suas limitações. Mais uma, a escola particular tem a obrigação de oferecer um cuidador escolar se houver necessidade? Sim. As escolas particulares devem assegurar o sistema educacional inclusivo para todos os níveis e modalidades, buscando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem. E esse serviço deve ser custeado pela escola, ou seja, não pode cobrar uma taxa a mais para oferecer um cuidador escolar ou outras atribuições de educação especial e inclusiva. Eu digo isso porque eu já ouvi relatos de mães de crianças com autismo que chegaram na escola querendo matricular o filho e o valor era padrão. Mas quando ela disse que a criança era autista, o valor foi aumentado, alegando que a criança precisaria de mais cuidados. Realmente, de fato, ela precisa, mas não pode ser cobrada uma taxa a mais por isso. Sim, bora para mais uma. Igor, o que o cuidador deve fazer quando o professor de sala de aula finge que não vê aquele aluno com deficiência? Então, primeiro que esse professor estaria cometendo aí um ato de exclusão escolar, né? Mas o cuidador pode chamar o professor para conversar, mantendo, claro, a cordialidade, né, de forma amigável sempre, para buscarem juntos uma solução. No entanto, se o professor não quiser contribuir, o cuidador pode passar o caso para a coordenação. Então, gente, como eu costumo dizer sempre aos meus alunos, né? Se presenciarem algo errado no ambiente de trabalho, tentem conter as emoções, os impulsos, porque é sempre bom lembrar que devemos manter a ética e a educação no nosso ambiente de trabalho, não é verdade? A gente sabe que todos da escola têm a obrigação de atender todos os alunos de forma igual, respeitando suas limitações, mas quando forem cobrar algo desse tipo, mantenham a calma. E bora para frente. Quando o aluno é autista e entra em crise, devemos ligar para os pais sempre para buscarem a criança? Então, o cuidador precisa encontrar uma forma de mediar esse comportamento para que ele possa ficar na sala de aula e ou na escola o maior tempo possível. Se o aluno não consegue de jeito nenhum ficar às 4 horas na escola, isso deve ser conversado com o professor e a família para juntos encontrarem uma solução. Mas, como eu falei, tenham cuidado. O aluno às vezes pode manipular o cuidador e o professor para conseguir ir para casa, para o conforto maior. E isso pode acontecer até mesmo sem intenção. O cuidador, mediante qualquer dúvida, qualquer situação sobre a deficiência, sobre o comportamento daquele aluno, o cuidador pode pedir ajuda, ele pode pedir orientações ao atendimento educacional especializado daquela escola, se houver, que é o pessoal do AEE, ou então a coordenação da escola. E se a coordenação ainda assim tiver dúvidas, ela pode solicitar à família para que procure a equipe de saúde que aquela criança é atendida para fornecer orientações de como ajudar mais ainda nessas questões comportamentais do aluno. E é isso, gente. Vamos dar uma pausa aqui para a aula não ficar cansativa. Essa foi a nossa parte 1 do módulo de Fundamentos do Cuidador Escolar. Aguardem a parte 2. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu!